Fala, Vascaíno! Fala, Vascaína! Tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde, um excelente domingo a todos e que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, após um sábado aí abençoado, com derrota do Flamengo diante do Palmeiras, a gente começa a semana aí para falar do nosso amor em comum, o Clube de Regatas Vasco da Gama, e para expor as principais notícias aí do noticiário do Vasco da Gama. E a gente vai falar muito aí sobre o jogão de bola que acontece amanhã, lá no Kleber Andrade, o Vasco da Gama buscando o G4 aí do campeonato estadual. E vamos falar aqui sobre a situação de reforços, o Vasco podendo anunciar aí reforços de peso, excelentes contratações a qualquer momento vindo lá da Argentina, hein? E o Vasco aí trazendo um atacante de ponta, mandou o olheiro para assistir o jogo lá do Tigres. E olha, sensacional. Então me acompanhe até o final, porque o noticiário está espetacular. Bom, eu peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal para se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Vamos começar falando aqui de Vasco da Gama e Volta Redonda, jogo que acontece amanhã lá no Kleber Andrade, às 20 horas aí, com transmissão única da Cazé TV, mais de 15 mil ingressos vendidos aí. E olha, o seguinte, o Vasco está na 6ª colocação no campeonato estadual, 2 pontos apenas ali do Volta Redonda, que é a primeira equipe que abre ali o G4. Portanto, o Vasco vencendo aí, contando com o tropeço do Botafogo e com Volta Redonda, o Vasco já pode assumir aí o G4. Barbieri não vai ter tarefa fácil, não. Vai ter que quebrar a cabeça aí para poder ver qual é a melhor equipe vascaína. E é o seguinte, o Vasco com alguns problemas, o Nenê não viajou, foi poupado aí, e também Aureliano e Jair estão entregues ao departamento médico do Cruz Maltino. Acho que o Vasco da Gama vence por 2-0, 2 golaços aí do Pedro Raul, desencantando. Bem, meus amigos, sobre a situação de reforços, sem maquiagem e sem sacanagem. Ó, martelo na mão, martelo batido. Vamos começar a falar aqui da questão do zagueiro. Capacito. Não adianta torcer contra, é do Vascão, está aí por detalhes de ser anunciado. Depois de idas e vindas aí, o Vasco chegou a um denominador comum aí com o Tucumã, e o zagueiro pode ser anunciado a qualquer momento. Inclusive aí, Capasso não foi relacionado para o jogo contra a equipe do Boca Júnior, que acontece hoje na estreia aí do Tucumã no campeonato argentino. O Vasco da Gama mandou scout para lá, para a Argentina, para poder verificar também a situação aí de alguns jogadores para negociar de mais perto. Entre eles aí Santiago Reis, né? Jogador que está impressionando, jogador aí que fez um golaço no jogo aí do Huracan contra o Estudiantes, né? O Huracan venceu o Estudiantes fora de casa por 4-2. Um dos gols aí foi do Santiago Reis, que tem números absurdos aí em desarme, aí, roubada de bola, enfim. O Huracan gostaria de ter vendido o atleta para um clube europeu aí, não recebeu proposta e o Vasco é o favorito para poder contar aí com o jogador.
negociação aí que avança cada dia mais e o scout foi lá para bater esse martelo. A situação está ficando excelente. E por falar em argentino aí, a Costa hoje é o camisa 10 mais próximo de um acerto com o Vasco da Gama. O jogador que é considerado por muitos aí, né, o MVP da Major League Soccer, da liga lá dos Estados Unidos, né, foi oferecido ao Vasco da Gama, atleta que já jogou e jogou muita bola no Boca Júnior, e o nome agradou muito ao Maurício Barbieri. Um atleta desse nível, querendo vir jogar no Vasco da Gama, cara, seria excelente aí a custo zero. E para poder finalizar aqui o nosso vídeo, a gente vai falar sobre mais duas situações. Porque vocês sabem, o Vasco mandou 2 scouts aí, certo? A princípio, os caras iam só para a Argentina, mas foram também para a Colômbia para poder assistir um jogo do Milionários para avaliar a situação de Andrés Linas, jogador de seleção colombiana e capitão aí do Milionários, certo? Excelente atleta aí, o Vasco aí podendo fechar logo com 2 zagueiros, né? Capasso já fechado, Andrés Linas chegando aí, excelente. E pegou a gente de surpresa um informativo que a gente recebeu hoje, né, que o Vasco da Gama mandou também um olheiro para o jogo entre Estudiantes e Tigres. E uma notícia que eu já tinha dado aqui no meu canal há muito tempo e o pessoal debochou. O Vasco tem interesse em Matheus Riteg, certo? O olheiro foi para ver esse jogador. E esse jogador aí, ele está no nível, ele é tão bom quanto é o Pedro Raul. É o atual artilheiro do campeonato argentino, jogador que pertence ao Boca, que está emprestado ao Tigres. O Vasco foi lá para negociar e se trouxer aí, porra, vai ser uma sombra para o Pedro Raul. Aliás, vai ser muito difícil de deixar esse jogador no banco, é considerado aí por muitos lá na Argentina, né? Parecido aí com o Lautaro Martínez, cara joga pra cacete. O cara fez 28 gols no campeonato argentino no ano passado. Então, cara, martelo batido, o time do Vasco está muito forte. Foi o que eu disse ontem na minha live. Não vejo aí muitos times à frente do Vasco. No papel, o que vai faltar é o Maurício Barbieri aí entrosar toda essa galera. Então, questões aí que só falta assinar e o Vasco da Gama arrebentando aí no mercado. Lembrando que o São Paulo, tá, mandou um ofício. O que o São Paulo tem a ver com o Vasco, Laureano? São Paulo mandou um ofício, matéria da ESPN, pedindo aí à CBF para ampliar o número de estrangeiros no campeonato brasileiro. Correto? CBF ficou de responder aí. Agradeço pela atenção, Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!